É a nossa casa, é a minha casa. Instituto de Odivelas, Convento de São Dinis, doutora Cesaltina, 80 anos ao serviço desta instituição, e viemos vamos acompanhá-la numa visita ao Instituto, saber pormenores da sua história, da história dela, doutora Cesaltina, história dele, Instituto e Convento de São Dinis. Vai ser uma passagem pelas recordações de quem tem anos que cheguem para ter recordações bem vivas da vida dentro do Instituto de Odivelas. A doutora Cesaltina está aqui connosco. Vamos então começar este périplo aqui pelo Instituto e pela sua história. E faço com muito prazer, com muita alegria. Já lá vão 72 anos que eu entrei aqui nesta casa. Vim como aluna, felicíssima, porque tinha conseguido vir para o Instituto. Eu era civil, não era fácil vir uma aluna não filha de militar, mas tinha sido possível. Considero que na minha vida foi um dos muitos momentos providenciais. E a esta casa, a esta instituição me dediquei, e talvez um bocadinho pela minha veia, que me levou depois a licenciar-me em Ciências Histórico-Filosóficas, a minha veia de gostar das coisas antigas, fui desvelhotando, guardando muitos testemunhos de uma vida que considero riquíssima e que vale a pena hoje trazer ao de cima, como agora não me vem a ideia, satisfação do ego, qualquer coisa que dizem, gostar de si mesmo. Eu não preciso de ajudar as outras meninas de Odivelas a gostarem de si mesmo, porque cada uma gosta de si. Os que não têm, nestes milhares de pessoas que por aqui passaram, certamente que há bastantes que não têm recordações muito agradáveis, mas o saldo das que gostam, das que amam esta casa, esta instituição, que vivem o lema das antigas alunas: ser amiga é ser irmã. Nós sentimos irmãs. Quando encontramos alguém que tem o emblema do Instituto, este lacinho da Ordem da Viz, ficamos logo em amena cavaqueira. Recordamos sempre alguma coisa. E eu começo por recordar o que foi o início do Instituto. Este painel que aqui temos na sala de entrada diz-nos, depois de vicissitudes várias, no 50º aniversário da sua existência efetiva, ressurge o Instituto de Odivelas, remodelado nas suas instalações. Ora, é este Instituto de Odivelas que neste momento, já naquele dia, já tinha 50 anos, agora tem um bocadinho mais, tem 101 anos, que eu gosto de relembrar. Tive ocasião de consultar os jornais e as revistas do final do século XIX, em que já se dava notícias dos trabalhos de um grupo de militares que pensavam em fundar entre nós uma casa de educação nos termos da
Légion d'Honneur, que já existia em Saint-Denis, em Paris. Essa Casa Saint-Denis tinha sido fundada por Napoleão. Esta ia ser fundada por o nosso patrono, o infante Dom Afonso. Ou melhor, ele foi convidado a ser o patrono, porque os verdadeiros fundadores foi um grupo de oficiais, alguns mercê dos cargos que desempenhavam, outros mercê do seu entusiasmo e dedicação à casa, à infância, aos filhos dos militares que morriam nas campanhas da África e que ficavam as viúvas com o encargo da educação dos filhos. Era mais do que a resolução de um problema social, era um problema de família. Era a família militar que se unia. E o nome que todas as antigas alunas sabem de cor é o do capitão Alfredo Alves e do capitão Luís de Gonzaga. Integraram as primeiras comissões organizadoras, económicas, etc. Orientaram muitas iniciativas em criação de fundos e tudo aquilo que implica surgir qualquer coisa de novo na vida de um povo, na vida de uma família, no fim de contas. Começaram por se instalar numa casa que havia no largo, dizem que era o Largo das Bruxas, próximo do Colégio Militar, próximo da Luz. E era a casa dos condes de Moçambique, uma casa particular, mas imediatamente, logo em 1900, o infante Dom Afonso pediu o que existia do velhíssimo e em demolição convento de Odivelas. O infante Dom Afonso era o patrono da arma dos fundadores. Portanto, a ele, como protetor inato, foi pedido auxílio. Mas a grande protetora, a grande acarinhadora de toda a iniciativa foi a Rainha Dona Maria Pia. Já não me recordo se era todas as semanas, parece-me que era todas as semanas ou todos os meses, vinha visitar as suas meninas. A Rainha Dona Maria Pia, que trazia, quando ia à Itália, o que acontecia muitas vezes, não é? Como filha do rei Humberto da Itália, trazia sempre uma prendinha para as meninas do Instituto Infante Dom Afonso. Assim começou por se chamar esta instituição, Instituto Infante Dom Afonso, até que, quando da implantação da República, em 1910, foi mudado o nome para Instituto Torre Espada. Foi durante pouco tempo, de 1910 a 1911, que foi Instituto Torre Espada, porque imediatamente tomou o nome porque foi conhecido desde 1911 a 1941, Instituto Feminino de Educação e Trabalho. E por isso, quando a remodelação em 1942 passou a ser designado pelo Instituto de Odivelas, um nome que ainda
mantém hoje, embora nos anos 60 tenha sido acrescentado, entre parênteses, Instituto Infante Dom Afonso. É como que um esforço de não esquecer toda a ação dos primeiros dos primeiros homens. E já agora, mais do que as coisas burocráticas que para nós têm muita importância, por exemplo, a carta em que o infante pede a instalação aqui no convento, que lhe foi dada, parece que então ainda houve tentativa de não dar ao Instituto. Para isso estava, parece que, afeto ao Hospital São José, esta parte. Mas com paredes em ruínas, aquilo que havia, os primeiros construtores do Instituto de Odivelas aproveitaram o que havia e começaram lentamente todas as obras de reconstrução que foram ao longo do tempo e, como aqui diz, com altos e baixos, permitiram que em 1950 fosse reestruturada e reconstituída. Sob a égide do Estado podem constituir-se e perdurar instituições exemplares de formação patriótica e de educação cristã. Das muitas coisas que ainda hoje podemos ver e usufruir no Instituto de Odivelas e que foram foi daquilo que nem o terremoto deitou abaixo, nem o desejo e a mania da destruição dos homens deu cabo, é a antiga cozinha do Mosteiro de São Dionísio. Chamamos hoje a cozinha velha. Para mim, esta cozinha velha está ligada à aula de culinária. O porquê? Neste espaço que se liga ao refeitório das freiras, a sala do teto bonito, como nós lhe chamamos, existe a roda por onde passavam os alimentos que iam constituir a refeição das freiras. Era a roda, a habitual roda. Também aqui, neste longo espaço desta chaminé, estão reunidos a maior parte dos azulejos, muitos deles do tempo de Dom Dinis, em que as figuras estão todas enriquecidas com uma beleza que os especialistas sabem apreciar. Nós agora talvez não tenhamos a sensibilidade nem o sentido de aprofundar estes barcos, estas flores, estas aves que constituem toda esta riqueza. Também aqui temos uma coleção de vários tachos, os tachos de cobre, os tachos de arame, como se dizem, são os tachos que alguns terão sido do tempo
em que aqui se preparavam as refeições das freiras, mas outros são os chamados tachos da marmelada do Odivelas. Aqui, com certeza, fizeram muitos quilos de marmelada que eram vendidos, que eram passados por outra roda, a roda da portaria, vendidos para aqueles que apreciavam da marmelada do Odivelas e que era fonte de receita para o sustento da comunidade que vivia aqui neste convento. Para mim, claro, eu não sou do tempo em que aqui se fazia a marmelada, nem os doces, nem os arrepiados, nem aquele, agora não me recordo, mas havia uma série de doces tradicionais, nem uma coisa que se perdeu a receita, porque a última pessoa que a sabia, conhecia a receita das limas, não morreu sem deixar a receita. Era um doce delicioso, mas escusamos de querer apreciar porque não sabemos como era feito. Mas muitos doces aqui se fizeram e não sou desse tempo, não posso lembrar coisas. Lembro coisas das minhas aulas de culinária. Culinária era uma aula que se tinha por que fazia parte do nosso horário, éramos escalados para esta aula e o que é que fazíamos? Fazíamos aquilo que uma dona de casa iria fazer, cada uma de nós, enquanto donas de casa, iríamos preparar as nossas refeições e aqui fazíamos agora fala-se das calorias, etc. Então já sabíamos que tínhamos hidratos de carbono, tínhamos proteínas, havia outra coisa, agora não me lembro. E nós contávamos se naquela refeição, naquela sopa, naquele primeiro prato, naquele segundo prato, então ainda havia 2 pratos, estavam todas as proteínas que um organismo adulto normal, ou uma criança, se havia crianças, precisavam para seu sustento. Contávamos, fazíamos a emenda e depois confeccionávamos aqui a refeição. Recordo-me de muitas que aqui fiz. E já agora, fazíamos a refeição, preparávamos, íamos pesar à despensa os ingredientes, tudo era pesado, tanto de açúcar, tanto de arroz, tanto de o que nós achávamos que era necessário para uma refeição de X pessoas. E depois preparávamos a refeição e então convidávamos um professor. Muitas vezes convidei o senhor diretor, o senhor Coronel Simas, que veio aqui e que nos dava os parabéns se a sopa estava boa, etc, etc. Não, ele ignorava, era as atrapalhações que nós tínhamos tido durante a confecção daquela coisa que ele apreciava e achava que estava boa. E já agora, uma memória que eu pessoalmente nunca esquecerei é esta pia. Ali lavávamos nós a louça. Por ali havia água canalizada, ainda se não pensava que houvesse água canalizada em Odivelas, já a água
vinha de uma nascente que há ali para uma... Havia, não sei se ainda há, agora como tudo está tão evoluído, não sei se já desapareceu a água, do monte que há ali para o lado da Serra da Amoreira, se não estou em erro. E vinha, abastecia o Instituto. E também vinha até aqui. E nós abríamos ali a torneira que caía, fazia cair a água e nós levávamos em perfeitas condições de higiene, não só para preparar os alimentos, para lavar a louça, mas no fim, e aqui é que está a minha memória, eu tive sempre muita dificuldade em suportar o cheiro de uma coisa, de um desinfetante que havia, que então se usava, o cloreto, já ninguém sabe o que é o cloreto, agora há detergentes e com sprays e não sei o que mais, mas o cloreto custava-me imenso. E muitas vezes me calhava na escala de serviço ser eu a limpar esta pia. Esfreguei muitas vezes com uma escova e com cloreto esta pia que tinha que ficar branca, limpa, porque uma das coisas que nos era exigido como alunas é que fizéssemos as coisas o mais perfeito possível. Eu perfeita não terei conseguido ser, mas que me ficou o gesto de gostar das coisas bem feitas, isso ficou. Ainda me lembro do tocinho do céu que aqui fiz, do cozido à portuguesa, e de um prato de peixe que já não sei como se chama, mas que também me saiu uma certa obra de arte. Uma vez tínhamos esquecido qual era tínhamos que saber de cor as porções para a emenda, e recordo-me que uma vez não me lembrava. Preparávamos as coisas 2 a 2, a minha companheira também não se lembrava, e eu não me atrapalhei. Disse-lhe: Alice, não faz mal, vamos aqui pesar. Olha, experimentamos isto. E eu vejo, porque sempre tive memória visual boa, eu vejo qual é a porção. E o que é verdade é que eu disse depois: é isto. E pronto, fizemos e até saiu bem. Estamos nos chamados claustros da Moura, assim chamados porque este claustro foram remodelados e construídos por uma senhora, Dona Luísa de Moura, que o mandou, portanto, à sua custa, o mandou construir, e que, em sua homenagem, foi aqui estabelecida, foi feito este fontenário com uma estátua que pretende ser a evocação de Dona Luísa de Moura. Tem uma moura e tem o brasão de Dona Luísa de Moura, e daí a nossa designação. Aqui para estes claustros era a entrada do chamado não, que foi mesmo a Casa de Dom Dinis. Segundo a tradição, aqui Dom Dinis com a Rainha Santa, muitas vezes quando vinham aqui ao mosteiro de São Dionísio, tinham as suas instalações nesta casa, que se manteve até 1923. Nesse ano a casa ruiu,
e então foram prolongadas as instalações de que já existiam do ginásio, que funciona exatamente nesta ala dos claustros. Além do ginásio, aqui embaixo funciona a biblioteca e, no meu tempo, era ali uma aula, era a aula do comércio. Nestas paredes estavam totalmente cheias de glicínias, que faziam as nossas delícias, não só pela beleza, mas também pelo cheiro. Também esta árvore, que é uma das mais antigas do mosteiro, não é propriamente a que nós chamamos a avózinha, que essa é outra que existe ali na quinta, mas esta olaia, que coitadinha agora já está tão velhinha que está quase reduzida à metade. Ora, chegamos à Sala do Teto Bonito, continuamos esta nossa viagem pelo Convento de São Diniz e Instituto de Odivelas e continuamos com a doutora Cesaltina a contar-nos a história agora desta magnífica Sala do Teto Bonito. Esta sala era o refeitório das freiras, quando aqui estavam, e enquanto refeitório pertencia-lhes ter um púlpito que servia para que uma leitora, durante as refeições, lesse alguma obra de elevação, vida do santo, história de bíblica, qualquer coisa, para que a refeição, que era passada em silêncio, não prendesse a atenção nas coisas da terra, mas tivesse a atenção nas coisas do céu. Enquanto isto foi refeitório das freiras, não me posso lembrar de coisa nenhuma, mas enquanto isto foi uma dependência do Instituto Feminino de Educação e Trabalho, isso lembro de muita coisa. Nós chamávamos Sala do Teto Bonito. Aqui assisti eu à primeira sessão solene como aluna do Instituto. Em 1939, estava aqui um estrado com uma mesa onde se sentaram as pessoas importantes. Uma das pessoas importantes era o Sr. Diretor, Coronel Ferreira Simas. Outra pessoa importante era o Sr. Presidente da República, então, creio que ainda não era Marechal na altura, em 39, mas depois foi o Marechal Carmona. Aqui eu vi coisas lindas, orações de sapiência que me maravilharam. Aqui também, depois, como aluna, esta sala foi adaptada à capela e então aqui estava instalado tudo quanto era necessário para o lugar de culto que passou a funcionar aqui. E já agora, muito mais recentemente, foi abordado este reposteiro, onde está abordado o brasão do Instituto. Durante umas férias, várias pessoas aqui do Instituto, uma funcionária concretamente, e duas professoras de lavores femininos, passaram a bordar a ouro, e não só, esta figura do brasão do Instituto, que aqui se mantém e continua a ser uma presença do
novo instituto. Entretanto, gostaria de chamar a atenção para estes azulejos que têm feito as maravilhas de muitas gerações. Há ali um que é o sermão de Santo António aos Peixes. Há outro, todos estes painéis têm a sua história. Todos estes painéis têm a sua explicação em... Cá está, o sermão de Santo António aos Peixes. Parece que então os peixes eram alunos muito atentos. Cenas de caça, etc. E agora, o que é que funciona aqui? Funcionam várias cerimónias, ultimamente, sobretudo nos anos 70, que era pedido pelo Sr. Ministro disto e daquilo. Aqui também, várias vezes, houve recepção aos embaixadores, por exemplo, havia sempre um dia que vinham cá os senhores embaixadores, e estiveram várias vezes, o Sr. Presidente da República também, aqui estiveram. Portanto, é um espaço que é considerado bonito e digno, bem conservado, porque entrega ao Instituto Feminino de Educação e Trabalho e depois ao Instituto de Odivelas, que tem resguardado, tem beneficiado para que esteja sempre à disposição da comunidade. É o espaço mais nobre do Instituto? Sim, podemos dizer que é o espaço mais nobre, embora haja outros que se imponham concretamente. Temos ali a sala do capítulo, mas que não se presta propriamente para uma recepção. Temos um espaço nobre que é a igreja, que essa é um espaço nobre de uma determinada categoria diferente. Olha, e em boa verdade, há um espaço que eu considero muito nobre, são as salas de aula, porque lá, mais do que comemorações, mais do que construções, têm passado gerações e gerações de mulheres que na sociedade portuguesa têm construído, têm tornado mais nobre esta sociedade, este país, esta nação. Não só a nível nacional, mas a nível mundial. Recordo-me de uma aluna, que foi minha aluna, que é uma investigadora, que foi uma das fundadoras da Sociedade Científica das Mulheres Feminina. Agora não me recordo o nome da sociedade, mas é uma das fundadoras e ainda é... realmente é uma pena falhar na memória nos nomes, mas não admira, durante 44 anos, ter à minha frente turmas de 40 alunas, cada uma com o seu nome. Enfim, não é fácil fixar os nomes. Fixei as pessoas e fixei os olhos e as vozes, sem nomes, mas com todo o orgulho, com toda a vaidade. É que por aqui passaram gerações e gerações de mulheres que, a nível público, a nível político, científico, se impuseram, mas muitas mais, que a nível humano, como mães de família, como esposas, ajudaram nestes 100 anos a construir a nação que somos.
Ora, vamos continuar a nossa viagem agora na sala do capítulo, o mais conhecido pelo museu, e a doutora Saltina vai então continuar a contar-nos a história do Instituto de Odivelas. Pois claro. E voltamos novamente ao século XIII e encontramos na sala do capítulo, que como era normal, tinha comunicação para a Igreja, aqui se reunia o capítulo da Ordem das Monjas e começamos por reparar que o chão está totalmente forrado de lápides de algumas das muitas sepulturas que enchiam os claustros, a igreja e a própria sala do capítulo. Ora, estamos aqui junto de uma dessas lápides que tem a importância porque é uma lápide figurativa que representa a terceira abadesa do mosteiro de Odivelas, Dona Urraca Paz. Outras lápides aqui estão, enfim, não sairíamos daqui tentar ler todas estas. Muitas destas coisas são restos, são pedras, tanto dos capitéis, os sustos, das várias colunas dos claustros. Outras, todas estas mereciam uma certa referência, mas realmente ultrapassa. Também estes azulejos que aqui foram fixados vieram de diversas paredes aí da igreja, dos claustros, das salas e já agora, como das coisas mais importantes, o órgão. A data do órgão que veio para o Instituto 1947 a 1950. Foi quando ele veio para o Instituto. O órgão estava na arrecadação, aqui veio para o Instituto, como aqui diz, de 1947 a 1955, veio aos bocados. Muitos dos bocados já aqui não estão, por exemplo, os tubos, como era em chumbo, muitos foram vendidos, enfim, estas coisas bonitas que é uso e costume fazer-se cá na nossa terra. Estava guardado na arrecadação dos bolos, a chamada arrecadação da Casa dos Bolos, que era uma casa aqui ao lado do Instituto, e que quando em 1955 houve aqui uma exposição nesta sala, evocação de Dom Dinis, exposição sobre Dom Dinis, e então veio para aqui. Pensou-se ir para a igreja, que era o lugar dele, do coro da igreja, mas não cabia, porque estas duas peças, esta é por baixo, esta é por cima, ali havia toda uma ligação, que para ser restaurado era, não sei, eu recordo de então falava-se de 40 contos, então era uma fortuna, mas 40 contos ainda era pouco. Entretanto, alguns dos tubos que não foram roubados, que não foram para serem vendidos e derretidos o chumbo, de alguns dos muitos tubos que aqui faltam, ainda estão aí para umas arrecadações. Entretanto, foi feito aquele desenho que recupera
o que seria, segundo os dados que nós temos, o que seria o órgão quando estava no coro ali na igreja. Está ali uma fotografia o que era a chamada Casa de Dom Dinis, da tal casa que ruiu em 1923, o escudo do rei, a planta do mosteiro de Odivelas, no século XIX, e fotografias antigas das ruínas do Instituto, tal como existiam quando foi entregue ao Instituto de Odivelas. Pois aquela foi antes das obras, porque ali à direita, aquela casa também pertencia ao Instituto. Já não existe. Já não existe, já foi deitada abaixo. Esta foi mesmo deitada abaixo, porque é chamada Casa do Capelão, que é a que está ao lado, que não se vê ali. No meu tempo estava ali, salvo erro, a junta de freguesia. Então aqui temos a capela onde esteve temporariamente, esteve aqui o túmulo de Dom Dinis, mas o importante, nós chamamos de capela onde esteve a Dona Filipa de Lencastre. Ela faleceu aqui na Casa do Rei e esteve aqui, não me recorda quantos dias, eu penso que foi muito poucos meses, enquanto não estava em condições, o túmulo onde foi finalmente colocada o corpo de Dona Filipa de Lencastre no Mosteiro da Batalha, onde se encontra. Portanto, há esta capela. Foi a doação da Dona Filipa de Lencastre, que estabelece como condição que aqui fosse celebrada uma missa eternamente. Bem, a eternidade já acabou. estas armas têm... Aqui é uma sepultura em que está um senhor importante que se chamava Nicolau Ribeiro. Soares. Nicolau Ribeiro Soares e sua mulher, Violante, e também os filhos estão aqui, mas isso significa que fez uma determinada doação para manter esta capela como lugar de culto. Ora,
neste bocadinho, que ficou reservado, de certo modo, para as memórias da Associação das Antigas Alunas, estão as diversas placas comemorativas das reuniões dos diversos cursos que vieram celebrar os 50 anos, por enquanto ainda não há nenhuma de 100 anos, mas 50 anos de saída do Instituto. Normalmente o Instituto abre as portas, fazem a sua festa, normalmente o seu lanche, o seu almoço, o seu jantar, conforme fica combinado, e algumas avózinhas, muitas mães, reencontram-se aqui e relembram os anos que passaram aqui nestes claustros, jogando ao mata, gastando as inscrições das lápides destes túmulos. E aqui há uma placa comemorativa de uma visita do colégio da Fundação Osório, Colégio Militar Brasileiro, dos filhos dos militares brasileiros, que aqui estiveram no dia 12 de outubro de 1999, como ali diz. E já agora refiro que desde há muito tempo toda a vida do Instituto, ainda mesmo podemos dizer do Instituto Feminino de Educação e Trabalho, há um certo intercâmbio com o melhor que existe dos colégios militares, quer europeus, quer, no caso, o colégio da Fundação Osório, do Brasil, e que vai numa tradição de uma relação de pôr em comum a sua experiência, a sua vida e, sobretudo, houve a preocupação de aproveitar o que, a nível pedagógico e didático, de melhor se fazia, quer na Europa, quer mesmo fora da Europa. E assim, já há muito tempo que existe um intercâmbio com a França, com o Colégio Légion d'Honneur de Saint-Denis, que se mantém ainda, segundo creio, e que foi muito próspero na década de 80, recordo, na década de 90, em que grupos de alunas do Instituto iam passar uma semana a Paris, a Saint-Denis, e grupos de alunas de Saint-Denis vinham passar tempo aqui no Instituto, quer em Odivelas, quer mesmo na colónia de férias em São João do Estoril. Também, durante algum tempo, houve intercâmbio com o Instituto Estadual Profissional de Perugia, portanto, com o colégio que em Itália é o correspondente ao Instituto de Odivelas. Além disso, já nos anos 20, 1923, salvo erro, e 1925, houve, durante as férias grandes, houve missões de estudo de professores do Instituto que iam à França ver como funcionavam as diversas escolas femininas, os diversos institutos de formação feminina em França e na Suíça. Na Biblioteca Nacional existe um relatório manuscrito dos diversos professores que lá foram. Além disso, a tradição manteve-se e
no meu tempo ainda era professora cá e durante bastante tempo mais, Dona Guilhermina Trindade, que todos os anos as suas férias grandes eram passadas por incumbência do senhor diretor, eram passadas ou em França ou na Áustria, visitando instituições femininas para conhecer o que de melhor existia da aplicação dos métodos pedagógicos. Ora bem, agora na sala do museu, cá vamos ter as explicações da doutora Saltina sobre as peças, enfim, todo este contexto em que nos encontramos aqui no Instituto Odivelas. Atualmente, isto não é mais do que uma sala de passagem que liga a enfermaria ao pavilhão onde estão as aulas, mas enquanto as alunas passam e não vêm aflitas com as dores de dentes ou outra coisa que foram tratar à enfermaria, vão olhando para estas peças que aqui estão expostas. Mais do que explicar e entender a sua importância do ponto de vista zoológico, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que para mim tem muito sentido. Eu lembro-me, já no meu tempo de aluna, existia este esqueleto, esta figura que está em frente, já existia aquele pavão, tinha umas penas mais bonitas, existia o galo, este é uma, já daqui não percebo o que é, mas este macaco já existia, mas o importante é que este conjunto de peças resulta do trabalho e da dedicação dos diversos professores de ciências naturais que passaram aqui pelo Instituto, que foram organizando esta coleção. Os animais que eles estão embalsamados, os que estão conservados nos seus preparados, enfim, nunca mais acabávamos se fosse fazer a história de cada uma das coisas que aqui estão. Não são muitas, mas são todas muito importantes, porque todas elas serviram para fazer despertar em cada aluna do Instituto o tal germenzinho da investigadora, da cientista, chamemos assim. Eu recordo-me de algumas, por exemplo, que foram professoras da Faculdade de Ciências de Lisboa. Uma aluna do meu tempo foi lá professora, investigadora, foi fazer render a semente que adquiriu contemplando estas peças que aqui estão. Então, para terminarmos esta visita, enfim, e para ser um final interessante, viemos parar ao refeitório, um salão imenso, não sei quantos lugares é que levará, mas a doutora Saltina vai contar agora a história, para terminarmos também esta visita, a história deste refeitório. Quantos lugares? Pelo menos 500. Eu recordo-me que aqui, no meu tempo de aluna, no meu tempo de vigilante, havia 450 alunas. Ora, 450 alunas, com mais os vigilantes e professoras que acompanhavam, dávamos bem 500 pessoas. Todos cabíamos aqui. E dizem que isto, no tempo do mosteiro, era a cavalariça, mas eu conheci-o sempre como refeitório. Por aqui passaram centenas, se não milhares, de alunas, de pessoas que aqui tomámos as nossas refeições. Recordo que no tempo da guerra, aqui éramos sustentadas com aquilo que colhíamos da quinta.
comíamos muitos nabos, porque era o que dava a quinta, muitas batatas, que era o que dava à quinta, e tudo isto era temperado com molho branco, pela única razão, porque o azeite das oliveiras não chegavam, mas chegava o leitinho das vacas, que servia para fazer molho branco. Sustentávamos com as vacas, havia galinhas, havia porcos, coelhos, enfim, havia aquilo que era necessário numa casa e que como esta era a nossa casa, nos divertíamos imenso a ir ver as vaquinhas. Por exemplo, eu gostava imenso de ir ver as vaquinhas, mais o Sr. Sabino. O Sr. Sabino era uma figura emblemática, ainda há bem pouco tempo faleceu a Sabina, que era filha do Sr. Sabino, e que foi aluna aqui também no Instituto, porque as filhas dos funcionários eram também alunas, tinham direito a ser alunas do Instituto, e lembro-me de histórias que me encantavam. Por aqui, passaram milhares de pessoas. Eu, neste momento, enfim, terei de viver da minha própria experiência e vida no Instituto uns simples 70 e tal anos. Mas à mistura, tenho 100 anos de uma instituição que, em boa verdade, é a nossa casa, é a minha casa. Eu só me lembro que, ligada a estas paredes, a esta casa, estamos a viver esta realidade. Ser amiga é ser irmã. É o lema do Instituto, que foi pedido do lema da Associação das Antigas Alunas, a que eu também pertenço.